Então, bem-vindos a mais um Europa a Meias. Estamos hoje em Palmela e finalmente ao vivo, depois de vários episódios gravados à distância, por causa do Covid, da pandemia. E eu hoje estou com uma convidada muito especial, que é também uma mulher de sucesso, uma mulher de negócios, muito conhecida do público português. Bem-vinda, Leonor, ao Europa a Meias e muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Muito obrigada. Agradeço muito ter-se deslocado cá e, de facto, o recomeçar presencialmente é também uma marca que fica aqui na Casa Ermelinda Freitas. Queria, antes de continuarmos a falar, agradecer-lhe muito, na sua pessoa, ao grupo do PSD que defendeu o setor do vinho, que é tão importante economicamente para o país, para Portugal, porque de facto uma garrafa de vinho não é só vinho, é toda uma economia, porque engloba vários setores e que tem que ser visto, que bebido com moderação, até faz bem à saúde, está integrado na alimentação mediterrânica e de facto estamos a sofrer muito e é perigoso mesmo para a economia tudo o que ela envolve, o vinho não está a ser tratado e sei que defenderam o PSD em bloco e, portanto, queria-lhe pedir, em nome do setor, que agradecesse. Obrigado, muito obrigada. E, no fundo, nós estamos aqui a ter uma posição moderada e razoável. É verdade que há vários estudos e não podemos contradizer a ciência, nós somos o partido que defende a ciência, mas também tem que haver aqui algum grau de razoabilidade na forma como nós lidamos com determinado tipo de temas. Este é um deles. O setor vitivinícola português é muito importante e, de facto, nós também não podemos ser, falando de uma forma mais desabrida, não podemos ser mais papistas que o Papa e, de facto, um copo de vinho não leva necessariamente ao desenvolvimento de um conjunto de doenças. Portanto, temos que encontrar aqui um equilíbrio e, de certa forma, salvaguardar aquele que também é um dos grandes patrimónios e que está em crescimento em Portugal está num processo de afirmação. E por isso hoje também viemos aqui, agradeço aqui o simpático acolhimento e a visita que hoje tivemos a oportunidade de fazer aqui na Herdade. E nós também, como produtores, queremos muito que se beba com moderação para apreciar o que é bom. Portanto, estamos... E a Leonor, de resto, foi sempre uma pessoa que esteve envolvida no combate ao alcoolismo e, portanto, tem aqui Estive sempre na educação para a saúde e continuo a promover. Exatamente. Porque quem tem bom vinho quer que seja bem apreciado e bebido com moderação. Exatamente. Portanto, e fica aqui também uma nota introdutória que o vinho, de facto, é para ser bebido com responsabilidade e com moderação. Nós hoje então estamos a gravar na Casa Ermelinda Freitas, com a Leonor Freitas, que é proprietária da empresa e que é o rosto de uma geração no feminino na liderança desta casa, que tem sido sempre bastante marcada por mulheres à frente e na gestão da Casa Ermelinda Freitas. Estando nós em março, um mês em que se assinalou uma vez mais o Dia Internacional da Mulher, e sendo o setor do vinho um setor tradicional e até diria conservador, normalmente é percepcionado como sendo parte integrante de um mundo mais masculino. E, portanto, eu aproveito aqui este momento com a Leonor para perguntar como é que é ser uma mulher num mundo ainda tipicamente mais masculino, mas que eventualmente está a mudar. E nós vemos isso aqui Está nitidamente a mudar. Quando eu vim há 30 anos, cheguei a ser a única mulher numa reunião. Tive que muitas vezes, eu acho que tenho que passar muito por uma afirmação connosco próprios, mulheres, dizer que não é por ser mulher que não vou dar continuidade ao que, ao fim e ao cabo, era da minha família, mas estamos nitidamente numa mudança, mas pronto, eu cada vez chego mais à conclusão, não há lugares para homens nem para mulheres, há as pessoas certas nos sítios certos e o setor do vinho é, de facto,
Então eu tenho episódios engraçados que se passaram por eu ser mulher, mas também isso trouxe contributos e, portanto, ao fim e ao cabo, o que interessa é nós também nos afirmarmos, é fazer-nos respeitar e darmos com o nosso exemplo, vamos abrindo caminhos e vamos criando espaço para outras mulheres. E é o que aconteceu e, de facto, eu chego à conclusão e penso com quem trabalha comigo a mesma coisa. É, de facto, o que interessa é, independentemente de mulher ou homem, é a pessoa no sítio certo para aquilo que gosta de fazer. E aqui vou deixar também aqui uma nota. A Casa Irmelinda Freitas, há pouco dizia que tem sido liderada no feminino, foi fundada pela bisavó da Leonor, a Leonilde, passou também pela avó Germana e pela mãe Irmelinda, que passou entretanto a pasta à filha no final dos anos 90, portanto tem havido aqui um cunho feminino. Eu por acaso há relativamente pouco tempo tive a oportunidade de visitar uma adega cooperativa na região centro, em que foi muito curioso, também nos disseram que o número de colaboradores nessa adega tinha mais expressão no feminino do que no masculino, portanto há de facto aqui uma mudança a operar. Sim. E é muito interessante ver que há uma certa abertura natural de determinados setores mais vocacionados para uma população masculina que entretanto estão a ser também explorados pelas senhoras, e muito bem. E como a Leonor diz, é preciso colocar as pessoas no sítio certo e não tanto por uma questão de sermos homens ou mulheres. Bom, a Leonor assumiu a gestão da casa, da empresa nos anos 90, mas a Casa Irmelinda Freitas já era na época uma empresa septuagenária. Com a sua gestão foram arrecadados muitos troféus. Eu tive a oportunidade de visitar a sala com os troféus até 2016, entretanto sei que depois de 2016 já não há espaço para todos os prémios. Quando assumiu a liderança da empresa, que era já um Portugal europeu, não é? Nos anos 90, mas era certamente diferente daquilo que nós conhecemos hoje, em 2022. E eu perguntava-lhe como é que foi assumir a empresa naquela época, e mesmo sendo um setor muito tradicional, como é que correu todo o processo de inovação, de acesso a mais tecnologia, no fundo de estarmos também integrados e beneficiarmos do mercado europeu e do mercado cada vez mais globalizado. Como é que foi toda essa mudança? Pois, eu de facto até nem fui preparada para vir para o mundo rural, eu vim porque o meu pai faleceu. De facto houve na história que os homens morreram muito cedo e a família, ao fim e ao cabo houve mulheres que aguentaram casas agrícolas, como foi a minha avó. Foi muito difícil, portanto eu tinha alguns exemplos, tinha um grande amor, não é, à terra, e foi por isso que vim, para manter, e de facto houve uma grande diferença. Nós não tínhamos vinho engarrafado, éramos anónimos e portanto havia ninguém, portanto estava à espera que houvesse que a casa fosse para a frente, pensaram sempre que ia ser vendida, mas de facto foi uma luta e foi o não me fechar, ir ao encontro, ir ver o que se passava. Posso lhe dizer que foi um grande marco ir a Bordeaux ver uma feira, foi perceber que estavam muito mais evoluídos do que nós e que tinha que se fazer essa evolução. Portanto, foi de facto uma dedicação total, foi o dedicar tudo que havia economicamente, que só temos dinheiro do fim do vinho para o vinho, modernizar a adega, ir acompanhando o desenvolvimento, fazer as marcas, porque de facto é muito importante termos uma marca, identificarmos, porque éramos completamente desconhecidos, vendíamos o vinho a granel, sem marca própria. E a Leonor fez todo esse processo? Eu fiz esse processo, e até ao fazer esse processo é nome da minha mãe, que toda a gente me chama Irmelinda. E isto é um trabalho contínuo, sistemático. Eu sabia que não sabia, é muito importante a nossa formação, seja em que área for. É preciso conhecermos bem os nossos limites também, muito não é? Bem.
conhecer muito e bem. rodearmos de boas pessoas para nos ajudarem a sermos melhores. Claro. Sozinhos não fazemos nada. E foi aí que foi o grande aposta no enólogo. Éramos muito poucos, pronto, fizemos de tudo um pouco, mas foi sobretudo o de sentirmos que nós estávamos muito longe. De facto, eu lembro-me de ir, quando fui a Bordeaux, se calhar tínhamos para aí um atraso, não sei, de 20 anos. Hoje posso dizer que não. Nós estamos ao nível... São competitivos. Estão ao mesmo nível de outras grandes temos casas. Temos as adegas ao mesmo nível, a enologia e a viticultura evoluíram imenso e de facto isto foi feito, temos que dizer, com a Europa, com o desenvolvimento, com o acompanhamento, embora... Com a concorrência. Com a concorrência, com a consciência que tínhamos que ir, de facto foi um caminho de facto paralelo e de consciência de que não podíamos ficar parados no tempo e foi nesse todo esse processo que a Leonor acabou processo de gerir. Que geri, que me envolvi, que comecei a ir para as feiras todas, ver como era e comecei a sentir a necessidade de fazer uma adega nova, de modernizar, de mudar, de ter marcas, de deixar de vender a granel, quer dizer, foi todo um movimento em que todos, também tive uma equipa muito pequenina, mas muito boa, em que todos fazíamos de tudo. E de facto aqui um papel importante do enólogo, que também soube muito bem, era muito jovem, toda a equipa era muito jovem, eu era a mais velha, mas também era jovem na altura, e todos nos envolvemos de que tinha que haver mudança. Claro. E de facto é preciso ver que aqui... isso é muito importante, porque nas equipas às vezes nós vemos isso de uma forma generalizada, o ser humano é tipicamente avesso à mudança, não é? Nós somos muito resistentes por isso é que muitas vezes, mesmo politicamente, as reformas, quando se fala de reformas, nunca é fácil, ou seja, as reformas, e se forem estruturais, então mais difíceis, há sempre quem ganha, quem perde, mas entretanto os que perdem também passam a ganhar porque se requalificam, se reabilitam-se. Até porque é toda uma zona que ganha quando, neste caso, há um produtor que se afirma. Exatamente. Portanto, nós não temos que ter medo da concorrência, é uma região que se afirma, tem que ser com qualidade, tem que ser com dinamismo. E foi isso que nós fizemos. E que tem sido também, no fundo, a marca da casa ao longo destas últimas décadas. E pronto, temos tido também, eu acho que temos tido aqui uma estrelinha da sorte, porque as coisas têm-nos conseguido correr bem, temos isso é uma coisa, investido. É um elemento que nós muitas vezes acabamos por desvalorizar um bocadinho, não é? A questão da sorte. Nós trabalhamos muito, imprimimos a nossa dedicação em tudo o que fazemos, mas às vezes esquecemos que, bem, quando temos alguma sorte, as coisas também funcionam ainda melhor, mas nós somos um bocadinho pessimistas, acho eu, e portanto desvalorizamos sempre a estrelinha da sorte. Sim. Leonor, falando aqui um bocadinho, uma vez que a Leonor entrou já no mercado, quando Portugal se abria para o mercado europeu, houve outras coisas que a União Europeia trouxe, nós falamos muito e acho que às vezes desviamos a centralidade da questão da nossa pertença à União Europeia apenas e exclusivamente quase para os fundos europeus. Nós muitas vezes olhamos para a União Europeia com esse fim, e a União Europeia é muito mais do que isso. Nós felizmente podemos viajar, circular, fazer negócios e portanto não é apenas receber dinheiro de Bruxelas, não é? Mas muitas vezes, os fundos, de facto, os fundos europeus têm sido fundamentais para consolidar, solidificar algumas empresas e no contexto português, muitas empresas, e sobretudo as pequenas e médias empresas, sempre com grandes dificuldades de capitalização e, portanto, os fundos europeus têm ajudado, mas há um lado burocrático do acesso aos fundos europeus que também é muito criticado. E de certa forma isso condiciona, por vezes, a estabilidade de algumas empresas, ou porque os calendários para a distribuição dos fundos não são cumpridos, ou porque há um atraso, o que seja. E estes são alguns exemplos, mas é importante refletir de que forma é que, uma vez, e sobretudo porque Portugal vai ter agora acesso a vários milhares de milhões de euros por via
do Next Generation EU, chamam-lhe a bazuca europeia. Eu não gosto de usar o termo bazuca, sobretudo porque bazuca é para matar e não para fazer crescer, e portanto não gosto muito do termo, mas no fundo é aqui um pacote para ajudar a recuperar a economia. E aquilo que eu lhe perguntava é, relativamente aos fundos europeus, se são de facto construídos à medida adequada, à medida de empresas como, por exemplo, Casa de Melinda Freitas. Que principais dificuldades, ou qual é que é a principal dificuldade que encontra no acesso ou até no bom aproveitamento dos fundos? Porque muitas vezes nem se trata do acesso, trata-se depois da fase posterior, não é? Da gestão de todo esse processo. Nós aqui, a Península de Setúbal, como foi integrada na NUD de Lisboa, teve grandes dificuldades, tem tido, nos fundos europeus. De facto, eu acho que foi um erro que houve de legislação, porque o per capita de Lisboa não tem nada a ver com o per capita daqui, da zona rural, mas de facto penso, há agora a promessa de se vir a resolver, mas temos estado ao longo de todos estes anos, temos tido um fundo espetacular que é na reconversão das vinhas, no VITIS. Isso sim, temos recebido, tem sido adequado, não é burocrático, até pelo contrário tem sido. Agora, nos outros fundos, os fundos para nos ajudar, sobretudo na expansão para o exterior, até há, e há aqui para a região, também aí, mas temos uma grande dificuldade, porque tudo muda, muitas das vezes antecipamos ou feiras ou um determinado modelo de irmos investir, umas datas, etc., mas isso depois não é possível concretizar. E, de facto, a parte burocrática é muito grande, pesada, não é? Muito pesada. Quando vêm, de facto, fazer a revisão, se tudo está a bater certo, é de um rigor as datas que muitas das vezes, de facto, não limitam. Sim. Eu, por exemplo, já limitam muito. E prazos curtos, não é? Prazos curtos, e depois tem um perigo. É se nós estamos a contar com os fundos e depois não são até não vem, é pior. Eu, de facto, neste momento, conto com aquilo que nós podemos, se os fundos vierem, ótimo, melhor. Porque já por várias vezes temos tido problemas, porque há um rigor muito grande no prazo, o prazo é muito curto de candidatura, depois... E nem sempre as empresas, a Casa de Melinda já tem uma robustez diferente para responder a este tipo de desafios, mas nem sempre as empresas com menos recursos têm essa capacidade de Mas mesmo de nós resposta, acabamos por ter dificuldade, até porque há um importador que depois quer os materiais, mas não quer naquela altura, quer na outra, de promoção. E nesse aspecto temos de facto dificuldade. Agora, tenho a dizer que tem sido os organismos, o AICEP, a Vini Portugal, a próprio IVV, os serviços têm tido aqui um papel muito importante na dinamização e de nós podermos viajar e mostrar os nossos produtos. Isso sim. E agora falando na AICEP e na questão da internacionalização do vinho português, eu ouço muitas vezes este comentário de vários colegas e de outras pessoas que conheço de outras paragens, que me dizem sempre, o vinho português é anormalmente barato, a vossa qualidade é muito melhor do que algumas casas consagradas na área do setor da vinha e do vinho, e portanto não é compreensível que vocês ainda pratiquem um preço de vinho tão barato. E perguntava ao Leonor, com a experiência que tem e com a exposição que a Casa de Melinda Freitas também vai tendo, uma vez que está presente nos mercados internacionais, o que é que está a faltar do lado português para colocar melhor a marca Made in Portugal, que no fundo eu acho que quando falamos da Casa de Melinda Freitas, mas falamos de todas as outras as casas de vinho portuguesas, o que é que está aqui a falhar para conseguirmos dar esse salto e podermos ser também competitivos no preço com outras regiões da Europa e do mundo inteiro, porque no fundo esta realidade limita um bocadinho o setor do vinho e até
futuro desenvolvimento e devido a essa capacidade de inovação, mas para continuarmos a termos essa capacidade de nos mantermos na linha da concorrência com os outros, também precisamos de dar esse salto. Será que é uma dimensão, o posicionamento das marcas ou da marca Made in Portugal, não é o mais correto, mas só para termos aqui um referencial? Sim, sim. Será que por aí que o país tem que trabalhar melhor para, num contexto de internacionalização muito forte, num contexto de grande concorrência e de globalização, se poder afirmar? Não tenho dúvida. O que nos falta neste momento é o reconhecimento de Portugal, de bons vinhos em Portugal, porque não estamos nós estamos ao nível dos melhores que há. E nós vamos às provas e provamos. E nas provas cegas, não é? Já ouvi provas dizer cegas que e tudo. Aliás, nós temos provas. Muitos prémios ganhos. Por exemplo, nós temos mais de 1.500 prémios ganhos a nível internacional e nacional. E há grandes surpresas, exatamente. Mas falta-nos o reconhecimento, de facto, de Portugal. Tem que haver mais afirmação de Portugal, mais publicidade. Estamos no caminho certo. Hein? Eu acho que todos os fundos que houve nesse sentido, os produtores aproveitaram e andaram de mala feita, andamos todos, e quando lá estamos fora, é verdade, e quando estamos lá fora somos Portugal, nós, é verdade, não nos dividimos e afirmamos e ajudamos, agora falta ainda fazer muito. Já evoluímos muito. Eu lembro-me nas primeiras vezes que ia para as feiras, nós estávamos quase nos cubículozinhos, sem imagem. Precisamos de imagem. E hoje isso já mudou? Isso já mudou. Hoje não. Já estamos com dignidade, mudou muito, mas estamos no caminho certo. Acho que há aqui alguma dimensão geracional, também com as gerações mais novas a estarem agora também a contribuir para todas estas ideias mais bem preparadas. Enólogos muito mais atualizados, os empresários também. Os empresários precisam-se de atualizar, precisam de ter ideias novas, e sim, eu acho que esta geração nova é uma riqueza enorme que nós temos e o setor está a ter muita gente nova. Há muita continuidade. E isso é importante. Portanto, eu acho que na agricultura há muito essa tradição de passar de geração em geração. E a geração está mais bem preparada. Já com formação, e portanto é muito importante o empresário também estar atualizado e não condicionar. Até os técnicos, até o seu enólogo, até o seu comercial que vai lá para fora. E isso, eu acho que estamos no bom caminho, temos aproveitado tudo, há muito para fazer, porque é mesmo, eu digo, é um esforço enorme, enorme, para nós podermos concorrer com uma qualidade, quando provo uns vinhos ficam admirados. Mas se é francês vale tudo, português ainda não, ainda está muito longe. E isso é um dos nossos maiores desafios, nossos e de Portugal. Exatamente, que é uma questão da afirmação do próprio país, não só da empresa em si. Exatamente. Leonor, eu perguntava-lhe também aqui qual é que tem sido, enfim, eu espero que este ano seja já o último ano de pandemia e espero que as coisas tomem uma dimensão mais epidémica, mas o facto é que a Covid-19 provocou uma grande disrupção nas economias, em particular na economia portuguesa. Houve uma queda muito acentuada do PIB nos últimos 2 anos. A recuperação é natural, como a queda foi muito dura, é natural que agora a recuperação também seja mais visível, ou num curto espaço de tempo. Mas quais é que são as dificuldades qual é que foi o impacto da pandemia no negócio, na empresa, na Casa Emília Freitas, e quais é que são as dificuldades ou quais é que são os obstáculos neste momento à recuperação, se é que os há, mas como é que a Casa tem estado a responder a este desafio? Pois, a pandemia foi um grande susto. Os primeiros 15 dias podemos dizer que não vendemos uma garrafa. Facto. Estamos a falar de março, abril de 2020. Exatamente. Depois, porque os estabelecimentos fecharam, os restaurantes tudo fechado, a seguir houve de facto uma recuperação, as pessoas começaram a ir às grandes superfícies, comprar, a levar para casa,
marcas, vinhos um pouco mais económicos, depois já começaram mesmo a levar vinhos mais caros. Portanto, houve uma certa alteração dos padrões de consumo? Houve uma alteração nos padrões de consumo, nitidamente, e nós, como estamos em muitos sítios, temos muitas marcas, temos muitas variedades. Eu costumo dizer que temos o vinho para todas as bolsas, para todas as ocasiões, está em todo o sítio, e isso trouxe-nos de facto a vantagem de podermos equilibrar a nossa economia. Casas mais pequenas que só tinham vinhos na restauração, essas passaram um mau bocado, algumas terão com grandes dificuldades de recuperação. Esta recuperação está-se a fazer, mas está-se com alterações, porque as pessoas habituaram-se a beber bons vinhos, a preços mais económicos, ir comprando e bebendo em casa. E não tanto nos restaurantes, nem nas casas Exatamente, neste momento, mesmo com a restauração a abrir, as pessoas começam a comparar os preços. Pois. E está a haver aqui alguma dificuldade, quer na restauração, quer também para nós. Até nos perguntam para as marcas que nós não temos na restauração, mais baratas. Pronto, não há dúvida que uma pandemia nunca fica sem dar efeitos, não é? Há alterações, as pessoas habituaram-se mais a conviver em casa, há alterações de irem comprar o vinho, mesmo mais caro, bons vinhos, mas trazê-los para casa. Mas claro, eu acho que isto, nós não somos... tivemos muitas dificuldades, tivemos a dificuldade também aqui do pessoal e de fazer medidas para que houvesse a pandemia, mas não somos das casas que estejam piores, pelo contrário, acho que não nos podemos queixar. É ir para a frente, é lutar. Aliás, foi sempre essa, logo a minha atitude foi: não vamos trocar os braços, vamos lutar, vamos ver o que é que podemos fazer, o que é que podemos ajudar. Foi aí que também fiz o tal álcool gel que ajudámos para as instituições. Quando faltava. Quando faltava, na altura que não se encontrava em lado nenhum. Não havia máscaras, não havia álcool gel. Nada, em conjunto com o Politécnico foi... Portanto, houve essa capacidade de resiliência, não é? Exatamente. É isto que é ser resiliência, é quando temos um embate, conseguirmos adaptar-nos e exatamente, até porque eu também tenho aqui um papel social, compro muitas uvas aqui na região, a produtores que não têm adega, também sou aqui, a empresa que mais empregos dá nesta localidade, aqui muito rural e que é aqui um bocado isolada, já foi muito mais, mas agora, e portanto temos a responsabilidade, eu sinto muita responsabilidade social, eu sou uma rural, nasci aqui, e portanto sinto muita responsabilidade de podermos ajudar de não parar e sobretudo até de animar, porque também há pessoas que desanimam com muita facilidade e depois têm dificuldade em arrancar. E portanto eu acho que as coisas estão-se a recompor com possivelmente modelos económicos diferentes. Eu acho que quando nós dizemos que vamos voltar ao antigamente, isso não vai necessariamente ser assim, porque isto houve aqui um impacto profundo nestes nossos hábitos de convivência e socialização. Não tenhamos dúvidas que há uma grande parte da população com alguma depressão, porque faltou-nos o convívio que nós gostamos, faltou-nos isto vai ter que ser gerido e vai ter que ser ultrapassado, mas vai levar, já nada vai ser igual. Agora, vamos pensar que também há alguns aspectos positivos com certeza vai haver e vamos tirar partido dos positivos e pôr os negativos para trás e vamos para a frente. É a minha. Nós estamos aqui a chegar ao final da nossa conversa e fizemos uma análise breve do passado recente e eu perguntava à Leonor quais é que são os projetos do futuro aqui para a Casa Irmã Freitas. Olha, eu acho que os projetos é não parar, é dinâmica, é continuar a tentar crescer, é continuar a ir ao encontro do mercado nacional e internacional, é estarmos sempre atentos para podermos antecipar, para podermos ser competitivos, para podermos estar onde está o mundo, para de facto afirmarmos um Portugal moderno, que é moderno, dinâmico, que é lindíssimo. O turismo tem tido uma importância enorme, precisamos que ele continue. Portugal é um país pequeno, maravilhoso e no setor dos vinhos tão diferenciado.
Riquíssimo. Cada região tem o seu tipo de vinho. Isto é, de facto, também um produto turístico e o turismo também leva a imagem de Portugal e o vinho é um meio para isso. E, portanto, espero com a nova geração, mais jovem, dinâmica e que a Casa Hermelino da Freitas dê um contributo para Portugal e para fora, para sermos conhecidos. A marca Portugal. A marca Portugal. Leonor, antes de nos despedirmos, eu faço sempre um desafio no final do podcast e então perguntava-lhe 3 coisas. Tinto ou branco? Tinto. Espumante ou rosé? Rosé. Um moscatel servido à temperatura ambiente ou fresco? Fresco. E agora, uma mais difícil, é que a Leonor já foi capa da Forbes, da revista Forbes, mas no que respeita ao produto, aos seus vinhos, estaria disposta a nunca mais beber um copo de vinho se em troca pudesse receber a mais prestigiada distinção internacionalmente reconhecida no setor? Não, eu continuarei a beber o meu copo de vinho. Muito bem, eu acho que sim. Parece muito bem, é um pequeno guilty pleasure, não é? É. Leonor, mais uma vez, muito obrigada por esta conversa, acho que foi uma conversa animada, esclarecedora também em alguns, nos pontos que falámos, será certamente inspiradora para os nossos ouvintes, e eu tenho aqui uma pequena lembrança, que é uma lembrança made in Europe, mas made in Portugal também, que são as meias que dão nome ao podcast, o Europa a Meias, e portanto tem aqui também um cunho de produção nacional e dou à Leonor. Muito obrigada. Agradeço muito a presença, foi um gosto. Obrigada e até à próxima. Igualmente. Muito obrigada, é uma maravilha.